Você já parou para pensar se estaria disposto a morrer simplesmente por não negar a sua fé? Não estamos falando de uma escolha entre o certo e o errado, mas entre viver ou ser lançado numa cova cheia de leões famintos. Essa é a história de Daniel, um homem fiel em meio a um império corrompido, que escolheu a Deus mesmo diante da morte. Mas antes de irmos direto lá para a cova, deixa eu te mostrar quem era Daniel e o que fez dele um dos maiores exemplos de fé em toda a Bíblia. Daniel era um jovem judeu que foi levado cativo para a Babilônia. Ele era então um exilado. Mas mesmo em terra estrangeira, ele se destacou por sua sabedoria, pelo seu caráter e principalmente por sua fidelidade a Deus. O rei da época, Dario, ele percebeu isso e confiou tanto em Daniel que decidiu colocá-lo como chefe sobre todo o reino. Sim, um estrangeiro, acima dos príncipes e governadores lá da Pérsia. Só que é aí que começa o problema de Daniel. A inveja se levantou. Os governantes ficaram furiosos com ele e começaram a procurar uma falha na conduta de Daniel. Mas sabe o que encontraram? Nada. Daniel era perfeito aos olhos do Senhor. Daniel era íntegro, honesto, irrepreensível. Então eles pensaram, se quisermos pegá-lo, tem que ser na fé que ele tem em Deus. E foi exatamente isso que eles fizeram. Convenceram o rei Dario a assinar um decreto, dizendo que por 30 dias ninguém poderia orar a outro Deus ou homem, a não ser quem? O próprio rei Dario. E a punição? A punição era ser lançado lá na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel jamais deixaria de orar, porque ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, com a janela aberta, virada para Jerusalém. Então, quando o decreto foi assinado, Daniel não mudou nada. Ele continuou orando como sempre fez, com o coração voltado a Deus, mesmo sabendo o que aquilo poderia lhe causar. Agora, pensa comigo, quantos de nós nos calamos por medo de críticas, de rejeição, de zombaria? Não é verdade? Daniel orava mesmo sabendo que o espiavam, mesmo sabendo que o destino dele seria a sua morte. Isso é fé, isso é coragem, isso é amar a Deus acima da própria vida. E aí? Os inimigos de Daniel, eles correram até o rei. Eles disseram, Daniel, o judeu, que tu mesmo colocaste sobre o reino, não te obedeceu. Está orando ao seu Deus. O rei ficou arrasado, porque o rei gostava de Daniel. Tentou de todas as formas livrar ele, mas não podia voltar atrás no seu decreto. E então, com o coração pesado, Dario ordenou que lançassem Daniel lá na cova daqueles leões.
Mas antes disso, disse algo profundo. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Imagina essa cena: uma cova, leões famintos, uma pedra sendo colocada sobre a entrada e Daniel lá dentro, com os olhos voltados ao céu, confiando no Senhor. Naquela noite o rei não dormiu, ele não quis comer, nem se entreteve com música. Ele passou a noite inteira em jejum, angustiado, orando pelo homem que aprendeu a admirar. Como Deus é maravilhoso. Ao amanhecer, o rei corre até a cova que Daniel estava e com voz triste grita: Daniel, servo do Deus vivo, teria o teu Deus a quem tu continuamente serves conseguido livrar-te dos leões? Ele ainda tinha essa esperança. E então a voz de Daniel ecoa lá de dentro: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui achado inocente diante dele e também diante de ti, ó meu Rei. Que resposta poderosa, que livramento extraordinário. Daniel foi retirado da cova, sem um arranhão, sem ferimentos, sem cheiro de morte. Isso é fantástico, meu amado e minha amada. A Bíblia diz, porque crera no seu Deus. Mas e os homens que o acusaram? Esses sim foram lançados na cova e antes mesmo de chegarem ao chão, os leões já o haviam devorados. Eles morreram de uma forma horrível. Isso nos mostra algo muito sério. A fidelidade a Deus, ela nos guarda, mas a maldade contra o justo, ela tem retorno. E o retorno vem de Deus, não da gente. O rei Dario, depois disso, fez um novo decreto. Dessa vez, declarando que todos no seu reino deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Aleluia! E sabe o que ele disse sobre Deus? Isso é o que mais nos chama a atenção. Que ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, que livra, salva e faz sinais e maravilhas. Daniel foi fiel, mesmo diante da morte, e Deus o honrou. De uma forma que impactou uma nação inteira. E eu e você estamos aqui estudando essa história. Agora eu te pergunto, você está sendo fiel a Deus ou tem se curvado às pressões do mundo? Tem mantido a sua fé mesmo quando ninguém está olhando? Pare para refletir nisso. Daniel nos ensina que a fidelidade não depende das circunstâncias, mas do nosso compromisso com Deus. Talvez você esteja hoje em uma cova escura, cercado por leões que querem devorar a sua fé. Mas entenda uma coisa: o mesmo Deus que fechou a boca dos leões por Daniel, ele ainda está no controle e ainda envia anjos para proteger os seus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, não tema, não negocie a sua fé, não se cale, seja fiel, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. A fidelidade de Daniel mudou o rumo de um reino, e a sua fé hoje pode mudar a sua história, ela pode mudar a sua casa,
ela pode mudar a sua geração inteira. Creia, creia, confie em Deus, sirva a Deus continuamente. Isso é maravilhoso. A história de Daniel nos faz pensar em coisas maravilhosas diante de Deus. Continue a sua jornada, meu amado e minha amada. Seja fiel a esse Deus. Creia no Senhor Jesus Cristo, que você e a sua casa será salvo. Se você ainda não fez isso, faça isso nesse momento. A porta da graça, ela está se fechando. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.